Olá, estamos de volta no Ponto Café, um podcast apresentado por mim, Fernando Wick. E hoje é um episódio especial porque não sei o número, porque eu não sei quantos eu vou fazer daqui para frente, porque é o episódio para relembrar o tempo que eu passei na escola mais. Sim, estou saindo de lá. Fui CTO por alguns pequenos, mas longos meses, pareceu alguns anos, e o objetivo lá era construir uma equipe de tecnologia praticamente do zero, então montar uma fundação. Estou indo para outro lugar, recebi uma proposta muito interessante, mas acho que ficou um grande legado e eu trouxe pessoas para conversar sobre este legado e qual foi a experiência. Escola Mais é uma escola que aplica metodologias ativas em tecnologia para melhorar o ensino e a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. É uma escola que tem custo acessível para famílias da classe C e tem um objetivo muito nobre de tentar melhorar isso para até, quem sabe, atingir classe D. E nesse meio tempo, fez uma coisa incrível, que é a escola mais digital, para tentar atender as escolas das redes públicas que não estão conseguindo dar aulas para a população, para os estudantes, e tem sido um conhecimento, assim, uma experiência incrível. Para testemunhar, trouxe três, mas a equipe não é só esses três, então saibam o restante que vocês todos estarão contemplados nesta conversa. Então, para começar de verdade, tem o Alexandre Ruffo, Olá. o Genilson Filho Opa. e o Igor Oliveira. E aí? Opa! É meio suspeito falar, né? Porque a gente trabalhou junto. E é meio estranho falar porque eu tô falando no passado e ainda tô trabalhando até mais uns dias. Mas, enfim. Alexandre, fala um pouquinho, numa frase pequena, quem é você? Bom, eu sou um programador tentando programar com todos os seus conceitos de programação e não só um robozinho atrás de uma máquina. O famoso Code Monkey. Isso aí. E você, Genilson? Quem é Genilson? Sou um cara apaixonado por tecnologia, desde sempre curti bastante. O que é complicado para mim uma vez, que eu não sei qual área me dedicar mais, aí complica um pouco, mas sou esse cara aí que gosta da área. Você tá em dúvida se quer ser back ou front, é isso? Não, essa aí tá bem claro, bicho. Mais entre operações, ou dev, redes também eu curti bastante, mas parei um pouco de mexer. Boa. E quem é Igor Oliveira? Bom, ao contrário de Genilson, e para surpreender todo mundo, eu não sou um cara exatamente apaixonado por tecnologia, não sou um cara muito tecnológico, mas sou muito apaixonado pela área de programação, porque desde criança eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam, então acabei entrando nessa área mais por isso. Você não gosta muito de tecnologia? Quer dizer que você não é muito nerd, é isso? Por aí, acho que vocês sabem bem disso. O Igor sofria bullying por não ser o nerd da equipe, só para deixar claro aqui. Sofria não, sofre. Verdade. Não, é conhecimento diferenciado, né? E como é que vocês começaram a trabalhar com tecnologia? Bom, vou começar para seguir nessa ordem, né? Eu acho que eu comecei basicamente pelo que o Igor é. Vamos lá. Foi justamente por ver as coisas e pensar, tipo, quero entender. A minha primeira carreira, a primeira coisa que eu vi na minha vida de seguir uma carreira foi engenharia.
E passei por algumas coisas na minha vida, e daí tive um tempo de recesso, e nesse tempo de recesso eu comecei a ver sites e tal, e falei, putz, olha que legal isso aqui, como que funciona? Né? E foi daí que surgiu o interesse. Eu comecei lá no basiquinho, ver com HTML, sabe? Coisinha besta, coisinha básica. E daí veio a paixão. Quero entender como funciona. E daí eu acho que uma coisa que vem na cabeça de praticamente todo programador é que quando você está envolvendo lógica nas coisas e as coisas fazem sentido, é uma recompensa muito grande. Então eu acho que é isso que me envolveu nessa área. Boa. Continuar aqui na sequência, então. Para contar a história, eu tenho que começar lá quando eu era criancinha, que eu sempre era chamado para consertar os eletrodomésticos dos familiares. As coisas mais bestas, claro. Eu sempre era responsável por isso. Mas sempre gostei, como falei, sempre apaixonado por tecnologia. E mais para frente, antes do ensino médio, eu resolvi fazer o IFRN. Lá a minha paixão cresceu ainda mais. Só que eu me via indo mais para áreas a parte de Engine Comp, parte de automação, essa parte de controle. Porém, o mundo deu uma voltinha e essa área não é área tão atrativa em relação ao mercado como a tecnologia em relação ao dev é hoje. Aí deu uma pivotada aí e estou nesse caminho. Mas não eram os planos iniciais não, da minha cabeça. Você conseguia consertar ou não? As coisas básicas, sei lá, um controle que estava oxidado, dava uma raspadinha, passava um white lube ali e o contato voltava a funcionar, essas coisas assim. Coisa besta. Ah. Boa. Eu não conseguia consertar, não. Bom, já eu, como eu falei, desde criança eu sempre gostei de entender como as coisas funcionavam. Eu gostava de ficar desmontando brinquedos, carrinho de controle remoto, juntando umas peças e montando brinquedos novos com essas peças. E acho que até o início da adolescência, eu pensava muito mesmo em fazer eletrônica. E como Genilson também entrei no IFRN, e quando chegou na hora de decidir, até um pouco engraçada essa história, eu resolvi mudar para informática porque eu achava que no curso de informática eu ia aprender a fazer jogos. Eu não tinha a menor ideia de como é que você fazia um jogo. E quando eu entrei lá, eu percebi que não era nada como eu pensava, mas durante o curso eu fui gostando mais dessa parte de desenvolver sistemas mesmo e abandonei a ideia de desenvolver jogos. Você, Igor, o que é IFRN? Porque tem boa. gente aqui que ouve, nem mora no Brasil. É verdade. O IFRN é o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Já teve alguns outros nomes, Cefet, ETFERN, mas enfim, basicamente é uma escola de ensino médio técnico que ela é do governo federal, ela não é estadual nem municipal. Só um detalhe, eu e o Igor estudamos juntos, né? 2 anos, um ano nesse final de 2 anos aí, nesse IFRN, Instituto Federal. Ó, vai entregar tudo hoje, hein? E para vocês, o que vocês estão trabalhando com programação? Vocês têm um histórico de programação? Para vocês, programar é só programar? Essa é uma trick question aí, né? Você tá brincando com a gente. Olha só, eu não. Quando eu estava nos bastidores aqui pré-gravação, vocês estavam falando disso. É verdade. Então, eu estava fora, tem que me defender. Isso a gente puxou justamente porque a gente vê que muita gente só está ali escrevendo um código para que ele seja funcional ali no que a empresa precisa, no que o projeto precisa, independente do que seja, e você não está pensando no porquê daquilo e qual é o sentido daquilo, né? Eu acho que para responder de uma maneira um pouquinho mais filosófica, talvez, essa pergunta, programar, para mim, não é só programar, eu tento ver o sentido daquilo que eu estou fazendo e buscar ver um resultado nisso lá para frente. Então, se eu estou programando hoje
para um determinado produto, um determinado projeto, é porque eu quero ver aquilo acontecendo, eu quero entender o porquê daquele meu código vai fazer alguma diferença. O Ike já denunciou aí, a gente estava tendo essa conversa agora há pouco, e eu estava comentando com o Alexandre que por muito tempo na minha não tão longa experiência, eu era basicamente uma pessoa que achava que só precisava saber a linguagem de programação que eu estava usando, só precisava escrever código e fazer a feature que eu estava desenvolvendo funcionar e pronto, receber o salário no final do mês estava ok. E de um tempo para cá, eu percebi que não era só isso, que eu precisava saber de muito mais coisa para realmente ser um programador de verdade. Então, tanto é que eu estava dizendo que eu considero que foi nesse momento, no momento que eu percebi isso, que é o momento que eu conto que realmente minha carreira começou. Eu deixei de só ser como o Alexandre falou, um robozinho escrevendo código e passei a enxergar as coisas muito mais como um ambiente mais complexo. Tem uma frase boa, que eu não vou lembrar o certo aqui, do Uncle Bob, num codificador limpo, que ele fala que um programador é um profissional. E pessoas que só fazem código é um mero amador que fica frente ao computador digitando lá. Ele tem essa citação lá. Respondendo a pergunta, programar é só programar? Para mim, não. Eu acho que programar não é nem a maior parte do processo de um programador. Um exemplo hoje que a gente estava tendo na reunião, sem dar mais detalhes, era que a gente estava discutindo bastante todos os processos que vêm anteriormente a botar o código em si. E como é importante esse processo, como a gente deve se ater a ele, para que na hora de programar as coisas não fujam muito do escopo do que se deve entregar como valor para o cliente. É verdade. Tem uma frase, uma entrevista da Mary e Tom Poppendieck, eles são autores de livros sobre Lean, aplicado em desenvolvimento de software. A frase vocês estavam comentando, eu fui buscar aqui a frase, que eles comentam o seguinte, tipo, a primeira coisa que fazer entender é que não estamos desenvolvendo software, estamos fazendo algo maior e software é só uma parte da solução. Então, acho que essa frase contempla bem o que vocês estão falando, né? Vou guardar aqui, uma frase ótima. O que você faz? Fico fazendo a parte de uma solução muito mais complexa do que só escrever um código. No fundo é isso, né? Porque programação é como aprender um idioma. E o que você escreve vai ser interpretado por outras pessoas e por uma máquina. E aí aquilo tem um efeito colateral, que o resultado é que ou as pessoas usuárias vão usar aquilo de forma eficiente ou não. Então, acho que contempla bem aí. Mas a gente tem polêmicas. Alguns meses atrás, a gente entrou num debate polêmico, difícil e não conclusivo, em que o debate era sobre se desenvolver software ou engenharia de software é ciências humanas ou exatas. E olha que foram longas horas de gente. Teve gente que precisou tomar psicotrópicos para conseguir responder. Psicotrópicos legalizados, estou falando de cerveja. E é um assunto que ainda está aí, né? Até hoje na nossa equipe. Pois é. Mas engraçado é como começou, né? A gente estava no happy hour, né? Na festa da empresa e entrou nessa discussão, quase vi sair porrada. Continuo com a minha posição desde o dia. Na minha opinião, é humanas. Eu acho que a frase que o Ike falou há pouco tempo já explica bem. Você não está só escrevendo código, você está fazendo uma solução para uma pessoa, não, para várias pessoas, na maior parte dos casos, e pelo fato de você ter que entender todas essas necessidades, para mim isso já é um ótimo indício de que é humanas. Oi? Pode falar. Eu vou discordar um pouco aqui, eu sou do contra nessa parte. Eu acho que
que desenvolver tá no meio dos dois. Essa parte que o Igor falou, concordo, em parte, a gente desenvolve uma solução complexa que tem que levar em consideração vários fatores externos que não estão relacionados à parte de exato exatamente, mas sim ao cotidiano, ao dia a dia, de um ser humano. Mas também programar faz parte de processos exatos, onde, por exemplo, dado uma entrada, o processo tem que ir de certa forma. Então, por isso também se caracteriza como algo da área de exatas, as ciências exatas. Mas ciências exatas não quer dizer que é exato, né? Uhum. Sim. Isso é exato, mas em parte o que as leis matemáticas falam são exatos. Dado A mais B, a gente tem C. Dado 1 mais 1, a gente tem 2. E alguns processos de programação tem que seguir isso, senão vai ser um processo falho. Mas como é que faz com a pergunta anterior? Se programar é só programar? Porque programar é a materialização em exatos. Exato. Exatamente isso. Mas como é que você traduz, então? É onde envolve humanas? Pode reformular de outro modo a pergunta? É uma hora choque na cabeça. Tem exemplos que são muito práticos, se eu olhar, por exemplo, em inteligência artificial, mais especificamente machine learning e deep learning. Quando você está construindo um modelo para ser treinado e avançar com ele, não necessariamente você está olhando, resolvendo problemas que envolvem pessoas. Você pode estar resolvendo problemas que envolvem outros sistemas que podem consumir parte daquele seu modelo. Então, quando você está usando dados estatísticos, ou está usando visão computacional, ou está usando a parte ou transformar áudio em texto, são coisas que não necessariamente envolvem entendimento em relações humanas, né? Então, do tipo, entender os requisitos, entender para quem que é, do ponto de vista da pessoa, entender aquele contexto dela e desenvolver de acordo com aquele contexto. Isso, nesse cenário, talvez ele seja mais muito isso, assim, exatas, envolve muita matemática, muita lógica, mas quando você olha, assim, para a escola a mais, que envolve potencializar a educação? Nesse caso, eu vejo as exatas mais como uma ferramenta para alcançar nosso objetivo, não a única ferramenta. Então, concordo. Eu não falei que é só exatas, né? Falei que tem os dois. O Alexandre tá bem calado aí, né? Acho que tá esperto. Esse assunto para mim é um pouco polêmico. Eu lembro do dia o Genilson não estava lá, mas ele ia estar do meu lado lá, porque no dia eu falei, não, vocês estão loucos, não é possível. É totalmente exatas, não é humanas. E desde então eu comecei a enxergar de uma maneira diferente, e hoje eu penso totalmente diferente. Hoje, para mim, é muito mais exatas do que humanas. É que quando eu jogo esse assunto, eu conversei com vários amigos já e fiz a mesma pergunta, que eu quero gerar essa polêmica, né? E a discussão, para mim, é sempre assim, isso é humanas, mas também não é humanas. Isso é exatas também. Então, eu acho que o que a gente pensa que é uma maneira essa definição de exatas ou humanas, isso é um pouco ultrapassado, né? Essa é a realidade para mim hoje. Isso é um pouco ultrapassado, não é exatas ou humanas. É uma mistura dos dois, né? Mas eu sempre fico pensando que é mais humanas, mas eu fico lá dentro, assim, conformado, não é possível que isso aqui seja humanas. Eu acho que existe um processo na programação, né, que, como a gente já respondeu antes, o que programar é só programar, e envolvendo a resposta dos três, existe um processo na programação inteira que é para a gente entregar uma solução. Isso é totalmente humanas. Mas parte desse processo, que é você escrever um código e se comunicar com a máquina, isso é exatas. Mas o processo inteiro, se tivesse que escolher um lado, eu falaria que é só humanas. Por isso eu não escolhi lado, né? Fiquei no meio do muro. Se fosse só exatas, eu estava ferrado, porque eu sou péssimo com exatas.
acho que mostra que é uma área que está no meio do caminho e ela exige conhecimento e aprender coisas que envolvem as duas áreas, né? Então, quando a gente aprende programar por programar, a gente foca só na questão da lógica, naquela questão de ser tipo Spock, aquela coisa fria, mas no fundo, quando a gente vê para quem que está entregando e o que está fazendo, não reflete bem isso. Aí a gente precisou usar coisas que a gente não estava olhando antes, que envolve entender contexto, empatia, etc. Faz sentido? Faz total. Sim. Acho que mais uma vez a gente não vai conseguir chegar no consenso agora. É complicado. Esse é um bom assunto para levantar polêmica, né? É interessante porque quanto mais a gente ouve, mais a gente abre os olhos para diferentes, né, lados narrativos. É tipo aquela pergunta que não tem resposta certa nem errada, né? Todas as respostas vão se enquadrar de alguma forma. Não acho que tem uma resposta mais correta, assim. Acho que dentro de contextos ela faz todo sentido. E agora vocês têm que responder bonito, hein? Depois eu vou mandar o áudio pro chefe de vocês. Tô brincando. Vocês o que vocês praticavam de método, de práticas de software? O que era? Porque a gente aprende, eu tenho um conceito um pouco diferente sobre Agile, mas com muito no processo de montar a equipe, muitas vezes me perguntam, você aplica Agile? Não é bem assim, não é igual o Agile de todo mundo, mas mais ou menos. Como é que era isso para vocês antes? Como é que eram as outras experiências antes? Na minha empresa antiga, a gente usava o Scrum, era dividido nos sprints, só que lá eu trabalhava numa equipe que era a equipe de produto, que a gente dava, basicamente era Ops que deixava o sistema no ar. Hoje em dia posso chamar de sustentação também, eu acho, não sei. Sustentação é um termo de 40 anos, cara. Isso. Eu sou um pouco velho nos termos, então. Mas nossa sprint é um pouquinho diferente, né? As nossas sprints entravam os bugs, por exemplo. Então a gente filtrava o que era mais crítico, o que era menos crítico, e trabalhava de forma de sprint, com base nessas demandas que a gente tinha. E conseguir também encaixar as demandas técnicas e melhorias no meio. Era basicamente assim a nossa equipe lá. Eu nunca tive uma metodologia muito formal que eu poderia falar que a empresa usou. Eu acho que nas minhas experiências anteriores eu já tive experiência com Scrum, com Extreme Programming, mas eu não posso dizer que em nenhum lugar a gente utilizou isso de maneira correta. Então, eu não vou falar que tinha uma metodologia de trabalho anterior, sabe? Que não seria justo com a metodologia também. Mas seguir a linha mesmo é complicado, né? Eu acho que se você pegar assim exemplos, ninguém segue literalmente o que está dito na filosofia, na literatura sobre esses assuntos, sobre essas metodologias ágeis. Sempre tem que ter uma adaptação para seu ambiente, seu contexto. É que sempre foram esboços, né? Nunca ninguém tentou ir lá e falar, não, agora a partir de agora vai ser assim. Então, não dá para falar que a gente usou também, nem um pouco. E aí, Igor, eu sei que você trabalhou em lugares diferentes e complexos, né? É verdade. Eu trabalhei, as primeiras experiências foram em empresas que não tinham praticamente nenhum processo definido. O pessoal dizia que usava Scrum, mas eles diziam que usava Scrum porque fazia uma daily em pé, ou algo assim. Teve alguns lugares que usavam Scrum um pouquinho, tentaram usar Scrum um pouquinho mais certo. Na verdade, foi uma empresa em específico, tentou seguir o Scrum um pouquinho mais by the book, mas na prática não funcionou, acabou atrapalhando mais do que funcionando, do que ajudando. E aí rolaram algumas experimentações também, misturar um pouquinho, se é que isso é possível, mas misturar um pouquinho Scrum com Kanban, pegando umas práticas de uns, juntando ali no meio. E na última empresa que eu trabalhei antes de entrar na Escola Mais, realmente a gente tentava seguir o Kanban,
mas era um ambiente meio complexo, era uma empresa multinacional e a equipe era distribuída no mundo, e o que rolava era que a equipe aqui no Brasil usava Kanban e no resto do mundo ninguém usava. Então não funcionava também. Mas tive as experiências meio bizarras já. Tem quem, querido ouvinte, se tiver paciência, eu escrevi um texto enorme falando sobre DevOps, e eu toco bastante nessa parte sobre métodos que a gente tenta colocar como se fosse quadrado e os problemas que dão. Então, depois eu ponho o link aí nas referências. E como foi entrar na Escola Mais e construir do zero um método de gerenciamento de equipe e construir uma equipe de engenharia de software do zero? Olha, para mim foi uma experiência bem desafiadora e ao mesmo tempo animadora. Esse foi um dos motivos pelo qual eu entrei na Escola Mais, né? Eu nunca tinha tido essa experiência de começar um projeto do zero, então desde a parte mais técnica mesmo sei lá, eu nunca tinha começado literalmente rodado um Django Create App lá, ou algo assim, e eu queria ter essa experiência, mas apesar de eu já ter essa mentalidade de que programar não é só programar, eu estava pensando mais nesse lado mais técnico. E quando começou lá, eu vi que realmente envolvia muito mais coisa, desde ter uma equipe com pessoas muito diversas, com backgrounds muito diversos, gente que veio de agência, gente que veio de banco e não tinha essa experiência em tentar seguir nenhuma metodologia, não tinha experiência em tentar seguir boas práticas, então foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo, nesses meses que a equipe tá rodando aí, eu acho que eu aprendi pra caramba, acho que a equipe toda em si, mas eu consigo enxergar mais do meu lado, né, e foi um aprendizado assim, indescritível. Pegando aqui o fio, quando eu pensei em aplicar para a vaga, que eu vi o Wiki divulgando no Twitter, no LinkedIn, redes sociais, o que chamava mais atenção no momento era justamente isso, poder começar um projeto do zero e poder ter poder de decisão durante as decisões tomadas no projeto, que tecnologia usar, qual a melhor arquitetura, decidir essas coisas. Só que logo no início, eu percebi, acho que não foi só eu, os outros podem confirmar, que além disso tem um impacto social muito grande também que a gente está desenvolvendo. O Wiki conseguiu deixar isso claro para a gente no decorrer também. Que não era só o desafio de começar algo do zero, mas também a possibilidade de mudar a vida de muita gente. Esses 2 pontos acho que foram os principais. Para mim, acho que eu sigo na mesma linha dos dois, um pouco mais pro lado do Genilson, e quando eu entrei, eu tinha uma outra proposta, que era para trabalhar bem perto da minha casa, e tinha essa, e quando eu saí da entrevista com o Ike, né, ele tinha me explicado como seria e tal. Eu lembro que eu já tinha ligado para minha esposa, eu tinha falado, eu já tinha ficado animado. Eu falei, putz, a gente vai ter a chance de fazer as coisas do zero, fazer as coisas direito, sabe? Eu não vou entrar num lugar onde eu vou ter que entrar para ficar arrumando nada, não vou ter que entrar num lugar para ficar indo atrás de resolver os problemas. A gente pode começar do zero e começar do zero direito, né? E isso foi uma coisa que me animou muito, sabe? O meu olho brilhou, assim, quando ele falou, a gente tá começando do zero. E ele falou bastante durante a entrevista, né? A equipe vai poder decidir as coisas. E isso é uma coisa que, para mim, sempre foi fenomenal. E trabalhar numa escola, eu sei que pode parecer meio clichê, mas para mim é algo que parece bem importante. Então, isso me motiva também um pouco, de pensar, eu posso estar fazendo muito mais do que eu faço, né? O que eu estou fazendo vai ter um objetivo real. Então, isso me levou a pensar bastante e aumentou muito a minha expectativa de começar lá do zero. E qual foi o maior desafio para vocês começar do zero? Porque cada um tem um desafio, né, para começar do zero. Para mim, o maior desafio de começar do zero mesmo foi muita tecnologia nova, muita metodologia nova, e
entrar numa equipe que eu sabia que, tecnicamente, eu poderia não estar no mesmo nível, mas mesmo assim eu poderia contribuir da minha maneira. E o maior desafio é tentar se manter no nível, ir atrás de aprender todas as coisas novas, e às vezes tem uma discussão, a gente vai usar que ferramenta para isso? Daí fala o nome de ferramenta X e ferramenta Y, 2, 3 pessoas falando, e você lá, você não sabe qual é nenhuma das duas. E daí você fala, eita, e aí? Daí você tem que ir atrás e ler, entender. Esse é o maior desafio, de correr atrás do tempo, porque uma empresa que está começando do zero são muitas ideias, e por ser muitas ideias, a gente não pode descartar nenhuma, né? A gente tem que testar todas e ver qual que é melhor, e discutir qual é a melhor, né? Esse foi o meu maior desafio, ir atrás de entender tudo isso. Eu acho que eu levei um baquezinho assim que cheguei. A Alexandre foi o primeiro a chegar, né? Eu cheguei depois dele, logo um pouco depois. E a gente chegou, já tinha um pouco de coisa feita, o básico, né, Alexandre? Só o esqueleto de um dos processos que a gente tem. E eu sofri um pouco, passei algumas semanas para fazer aquele modelo da nossa cabeça, que é o modelo de ensino da Escola Mais. Foi mais o domínio mesmo do que parte técnica, que pesou mais pro meu lado. E também teve a parte pessoal, que foi a parte de se mudar para São Paulo, né? Passei um mês lá na casa do Igor, obrigado, Igor. Procurando AP, teve alguns tropeços no meio do caminho, um quase deu certo no último dia que ela desistiu. Aí no final tudo certo. E agora eu voltei para cá. E vou ter que passar de novo o desafio quando acabar a quarentena. Aí foi isso, foi mais a parte pessoal e a parte do domínio. Acho que algum de vocês trabalhou remoto, né? Então, eu já trabalhei remoto, mas quando começou lá, acho que em fevereiro, com aquele negócio da China, com a pandemia, Covid, já estava vislumbrando que ia trabalhar 100% remoto, de repente, todo mundo trabalhando remoto. Como é que foi para vocês? Olha, é até engraçado esse assunto, porque na época que começou o assunto da pandemia, ainda na China, nem tinha saído da China ainda, não tinha pelo menos relato dos casos, Genilson estava aqui em casa e eu estava preocupado já, tipo, ninguém estava nem aí porque era coronavírus, Genilson ficava me zoando porque eu estava preocupado com o coronavírus. Mas eu já tinha tido a experiência, né? Eu passei um pouco mais de um ano trabalhando 100% remoto, tinha sido uma experiência legal, de boa, desde o início, tinha sido bem tranquilo, mas eu acho que pelo fato de ser uma quarentena, de ter todo esse ar de pandemia, eu acho que nesse momento agora pesou mais para mim. Eu acho que o fato de ter que ficar trancado em casa praticamente o tempo todo, de início foi bem pesado. Sofri um pouquinho, eu acho que meu desempenho caiu para caramba nas primeiras semanas. Agora eu sinto que estou retomando, mas definitivamente não é a mesma coisa de trabalhar remoto no momento normal e trabalhar remoto numa pandemia. A experiência que eu tive de remoto foi que eu passei o primeiro mês trabalhando na escola mais de casa, né? O Wiki deu essa liberdade pra gente, para ter que passar o Natal e o Ano Novo com a família. Eu passei dezembro dentro de casa. Esse primeiro mês, para mim, foi mais difícil do que está sendo agora, porque como só era eu remoto, e todo mundo no escritório, as informações ficavam muito segregadas e perdidas no meio do caminho. Isso eu acho que não é uma prática legal, você dividir assim, entre metade lá, metade aqui, porque você acaba distanciando quem não está no escritório. Mas agora, no período da pandemia, para mim está sendo tranquilo, porque o trabalho está sendo meio que a válvula de escape de não ficar entediado, trancado em casa. É a parte que, em vez de estressar, desestressa. O trabalho remoto, eu acho que eu era uma pessoa que eu não era 100% a favor do trabalho remoto 100% antes. Eu acho que tem coisas que precisam ser decididas cara a cara, né? Que às vezes a gente precisa entender a necessidade do cliente e às vezes no cara a cara é melhor. Mas eu nunca tive uma experiência 100% e eu tô adorando agora, porque eu acho que todo mundo tá com a mesma mentalidade, né? Que agora as coisas vão ser diferentes, talvez o mundo seja diferente, então tá todo mundo entendendo, entrando na mesma dinâmica e
para mim está sendo maravilhoso. Eu acho que eu estou conseguindo produzir mais, estou trabalhando bem mais e produzindo bem mais. Então, não tenho do que reclamar. Acho nem todo mundo. A Vossa Excelência não, da República não pensa nisso, mas é um assunto para outra hora. Um ponto importante sobre isso também é como é que se adaptou, né? Ela não está aqui, mas eu acho que vale a pena citar o processo que a Liliane fez para fazer com que a gente continuasse com os nossos processos na parte de discovery, antes de programar em si, bem feitos. Ela teve que se desdobrar para ver como fazer isso e garantir a dinâmica mesmo assim, né? Tudo remoto. Aplicar Lean Inception e Design Thinking, Design Sprint remoto foi uma obra de arte da Liliane. Liliana, essa eu ouvi Liliana. E como é que vocês viram, assim, muitas empresas e todas, na verdade, a maioria das pessoas tem dificuldade. Eu tive, quando a primeira vez que eu tive autonomia, eu não sabia o que fazer. Fiquei perdidaço, levou muito tempo para aprender. Como é que foi para vocês, se isso for verdadeiro, né? Foi assim, putz, agora eu sou autônomo, eu tenho que decidir que tarefa eu pego, onde eu vou, o que eu faço. Essa é uma parte bem legal e é uma parte que eu tô começando a me apaixonar, né? Que é a metodologia que você aplicou com a gente, né? Eu vou adiantar um pouco, né? Que é o Kanban e assim, não só o Kanban, claro, mas o que é interessante é que desse jeito você ensinou a gente a priorizar as coisas, né? Para mim isso também é algo novo. Eu sempre trabalhei no empurrado, nunca fui no puxado, sempre foi no empurrado. E o empurrado não é uma boa prática para quem está nesse tipo de situação da quarentena, né? E dessa maneira que você tentou não, né? Que você fez a equipe andar, essa maneira puxada, o legal é que a gente consegue ver quais são as prioridades de acordo com a nossa própria organização anterior, de todo o nosso processo anterior, do nosso fluxo anterior. Então, isso para mim é uma coisa que está funcionando muito bem e é uma coisa que eu estou me apaixonando. Sinceramente, estou me apaixonando por essa metodologia. Quanto mais eu vejo, mais eu gosto. Na minha opinião, tem um start, né, que é aquela mudança de paradigma. Quem está acostumado com o trabalho mais delegado, quando você inicia esse tipo de trabalho, você tem total liberdade para planejar, executar suas demandas, você se sente meio que perdido no início, sem saber o que atacar, como atacar, e se vê até mesmo constantemente interrompendo a pessoa ou pedindo opinião sobre o que fazer, porque você não tinha essa cultura, né, de se autogerenciar e costumava receber tarefas. Mas com o decorrer do tempo é maravilhoso você poder fazer suas coisas no seu tempo, poder gastar um tempinho ali para tentar fazer algo novo, montar alguma coisa diferente. É muito bom. A parte do seu tempo é meio relativo, né? Porque é uma startup, cara. As coisas chegam meio atropeladas. Sim. Muita experimentação. Eu não tenho tanto a acrescentar, porque eu já tinha tido essa experiência, né? Inclusive, eu já trabalhei até com consultoria, então teve épocas que eu trabalhei totalmente isolado do resto da empresa. Mas, assim, é um método de até estimular um próprio nível de liderança, né, em quem está trabalhando ali, não só deixar isso com o gestor da equipe. Putz, eu sempre achei muito benéfico de início, né, eu sofri um pouquinho nas outras experiências, mas é muito bacana mesmo. Parece bem legal. Como a gente, quando trabalha muito focado no desenvolvimento de software, a gente esquece que a gente, na verdade, a disciplina chama engenharia de software. E aí tem muita coisa que está muito além só de olhar o código, boa prática de código, enfim. Mas também essa parte é super relevante e impacta em todo no design, em arquitetura de sistema, enfim.
O que para vocês tem de lição aprendida até o momento sobre isso? Tipo, as coisas que vocês viram, brilharam os olhos de ter começado e ter implementado. Eu começar aqui. A gente pode talvez tenha até números sobre isso, né? Na primeira entrega, a gente entregou tudo sem zero teste. Ainda não, o agente que eu falo mais aqui do back-end, né? Entregou tudo sem zero teste e teve um nível de retrabalho muito alto. Muita coisa voltando, muita coisa que não era prevista, muito erro besta. E na segunda release a gente já pensou e não fez do jeito ideal, claro, mas a gente já começou a adicionar testes. Ao menos os testes mais básicos que garantissem o funcionamento superficial do sistema. E eu acho que o Alexandre ou o Igor também pode comentar. A gente percebeu o nível disso. A gente conseguiu entregar quase tudo sem retorno, e quando retornava era alguma coisa que não estava bem descrita como deveria ser feito. Então era mais um ajuste do que uma correção, do que um bug fix. E ver isso funcionando e sentir isso na pele, acho que foi muito interessante e deu força para mim em relação a quão importante o teste é no desenvolvimento. Você aplicava antes testes, ou Genilson? Como a sustentação, né, era mais teste de regressão. Uhum. Eu não fazia feature diretamente, né? Então era mais regressão. Mas sim. Eu vou embarcar nesse lado do teste aí também, porque fora o próprio Kanban, que eu já falei aqui o meu sentimento, né? Testes é uma coisa que eu usei muito pouco em toda a minha experiência anterior, e eu comecei a usar agora, né, também, nesse trabalho. E obrigado, Genilson, que praticamente que queria os testes e via a importância de fato que realmente tem, e Genilson que me iniciou nesse mundo aí, porque eu tô vendo toda a maravilha que são os testes, né, e eu mal usava testes, mal fazia testes. Então o Genilson me deu o pontapé inicial, me ajudou bastante a entender. Já fiz alguns pairs com o Igor também, que me ajudou a entender para que servem e qual é a utilidade, né? De fato, então eu também cito bem os testes. Eu acho que o teste é algo muito bom para a gente e é uma dica para todo mundo: façam testes. Eu vou na mesma linha que eu também, nas minhas experiências com desenvolvimento de software, eu não tinha prática de fazer testes, e isso foi algo também que, durante esses meses que a gente vem trabalhando, eu realmente consegui ver o impacto que tem. E, além disso, também citar a importância de uma padronização de estilo de código, de boas práticas, enfim, de manter todo mundo na mesma página ali, para não estar cada um fazendo do seu jeito e depois juntando tudo. Tem só uma coisa que não era muito visível, mas também que agora que eu estou vendo perto do Wiki sair já, triste que demorou tanto, a importância também do DDD, né? Do DDD no desenvolvimento de projetos. O quão ele ajuda você a montar algo menos complexo e não perder o foco do que você deve entregar. Pena que demorou, Wiki, mas agora a mente abriu um pouco. E foi mais ele que conduziu, né? A gente está se preocupando com isso agora, devido às demandas que a gente teremos que assumir, que a gente terá que assumir. DDD não é para os mais velhos, não é o DDD da Embratel, não, que tinha propaganda. Explica aí, Genilson, o que é DDD? O DDD é a sigla para o Domain Driven Design. Basicamente, ele diz que o seu código deve ser baseado na ideia do negócio do seu cliente, no core business. E que você não deve construir coisas para se modelar. O modelo não deve se modelar o seu código, né? O código tem que estar modelado com base no modelo. Então, tem boas práticas, por exemplo, de pensar primeiro como funciona, pensar primeiro em regras de negócio, para só depois começar exatamente a meter mão na massa. Tem alguns princípios bem interessantes a serem seguidos. E aí, Alexandre? Sobre o DDD, o que eu posso falar é que eu estou começando nesse assunto também. E de tudo que o Genilson, que é quem está mais por dentro do assunto, está passando para a gente, está passando, é algo que eu vejo como só melhorias e que melhora qualquer processo de desenvolvimento de software, né? Que
que faz parte do nosso programar, né? Desenvolver software. Estou ansioso por isso também. Espero ver isso de maneira mais concreta nos nossos próximos projetos. Né? Eu acho que o Wiki deu mais um cheque na cabeça dele. Coisas que eu deveria ter passado pro pessoal e o pessoal conseguiu absorver. DDD. No finalzinho do segundo tempo, né, Wiki? Opa, DDD, cara, é muito bom. Quer dizer, tem um trade-off que exige bastante estudo, mas vale a pena quando consegue aplicar. Como é que foi para vocês ver, medir desempenho e ver o que está entregando? É um negócio muito complicado, assim. Tem muita empresa que prefere fazer medição de performance individual, atrela o volume de entrega com a performance individual e costuma dar gratificação relacionada a isso. E a gente não foi por essa abordagem, a gente acabou fazendo outras. Como é que foi no final vocês sentirem que vocês estavam, como é que vocês estavam evoluindo e aí ver isso em relação ao desafio que chegava e a velocidade de entrega que vocês tinham, menos retrabalho, mas às vezes a gente não tem uma métrica confiável que olha assim, putz, realmente a gente está mais produtivo, ou a gente está menos produtivo porque aconteceu um evento tal que impactou na equipe. Como é que foi isso para vocês? Olha, é interessante, acima de tudo, a gente ter essas métricas, né? E eu acho que individualmente talvez não seja a melhor forma, então ver essas métricas como equipe, isso é bem legal. E a gente conseguir ver, sei lá, olhar gráficos, olhar números e conseguir ver realmente como alguns casos específicos, alguns acontecimentos específicos impactam, acho que é um dado muito interessante, tanto para a gente se avaliar como equipe, quanto para a gente melhorar as estimativas das próximas entregas e coisas assim. Um ponto bem importante que não está ligado à produtividade, mas diretamente, foi o que ficou bastante claro que a gente tinha algum parte do processo que não estava bem feito, que a gente estava gargalando num certo ponto. A gente encontrou um gargalo no caso dessas métricas, a gente viu que tinha um gargalo, e em cima disso a gente discutiu bastante como fazer para melhorar. Então, com base nessas métricas que a gente teve acesso, a gente conseguiu encontrar um ponto que a gente estava pecando bastante, e conversamos bastante do que fazer e o que adotar no futuro para que esse ponto não seja mais o gargalo da nossa produção. Vai ser outro, né? Sempre é assim, sempre um gargalo sai ficando para o outro, mas... Acho que principalmente essas métricas elas ajudam a gente a ver pontos de melhorias, né? É o principal. Que fora as coisas que fogem à regra, né? Que acontece bastante, né? Isso não tem como prever. E fora estatísticas que obviamente servem para isso, mas pontos de melhoria e pontos de evolução, né? Evolução da equipe, às vezes uma evolução individual de alguém que não é tão fácil de tirar, mas a gente pode trabalhar como uma equipe para tentar deixar todo mundo alinhado. Acho que essas métricas elas servem para entregar os pontos falhos e pontos, vamos discutir, vamos tentar melhorar isso, né? Apesar que eu puxo um pouco a sardinha e eu acho que a gente sempre teve uma evolução muito bonita no nosso processo, então a gente tem que continuar só esse processo aí. Tem um detalhe que elas também ajudam a gente entender o que aconteceu, né? Uhum. Então, quando a gente olha o histórico e vê, assim, então aqui nessa data aconteceu tal coisa que impactou a gente em 800 demandas pela frente. Ajuda a contar a história, né, do processo, de como aconteceu, do que foi. E como é que é para vocês olhar o Kanban sem ser só um quadro com um monte de tarefa? Porque tem muito lugar que implementa Kanban junto com Scrum ou com N outras frameworks, só como mover post-it. Eu acho que eu tô meio apaixonado, repetindo de novo, desculpa. Mas o Kanban ele faz parte de entender o fluxo
da empresa é o fluxo da equipe. Ele não deve ser usado só como um post-it, e sim de tipo, ó, o que a gente está colocando aqui é como a gente enxerga o nosso fluxo. Isso aqui está fazendo sentido? Esse fluxo faz sentido? Você olhando essas colunas, esses quadradinhos, isso faz sentido? Se isso não está fazendo sentido, talvez as pessoas não estejam entendendo qual é o fluxo do trabalho de correto, ou como deveria ser para funcionar de maneira mais bonita, né? Tem que se entender que o Kanban não é só... parte do que eu já falei também, não é só uma ferramenta. E sim, ela te ajuda a entender quais são os passos no desenvolvimento. Eu acho que você conseguir ver o Kanban muito além de só uma substituição para os post-its que ficavam na parede antes, ajuda realmente a entender qual a importância, né? E até encarar com mais seriedade, a não relaxar e, sei lá, deixar uma task que você terminou um mês atrás parada lá no mesmo lugar. Então, acho que você realmente consegue entender o porquê você está usando aquilo e não só está enxergando como um post-it virtual. Acho que é mais uma coisa que entra naquele assunto de programar é só programar, né? Já foi dito também que, mas tem também a parte da evolução, né? O Kanban preza pela evolução da equipe como um todo. É uma evolução de passos pequenos, mas constante. A gente sempre fique visualizando pontos a serem melhorados e continue melhorando isso, não estagne na equipe no nível. Eu tô achando que a pergunta que a gente levantou antes, programar ou só programar, ela serve para responder quase todas as outras perguntas. Abertura para o episódio inteiro do podcast. Mas dá para fazer chegar num processo de seleção e falar assim, programar é só programar para você? Vou anotar aqui para as próximas pessoas que podem entrar. Sim, mas é uma boa mesmo. É uma pergunta que eu vou anotar, perguntar para todo mundo. O que é programar? E qual é o impacto de usar containers? Bom, para mim, muito grande. Novamente, eu não usava antes, eu não tinha experiência. E assim que eu cheguei, eu vi que a gente ia usar, né? E comecei, fui atrás, aprendi. A gente tem alguns experts na equipe, né, o Wiki, o Igor. Brincando, Igor. Eu sei que você não gosta que fale isso. Mas eu só vi melhorias, porque ele está melhorando todo o nosso processo, né? Um processo básico que você começaria com, sei lá, 1 minuto e tal. É um processo de criação de ambiente, às vezes é muito demorado. O container ele facilita para você nisso de uma maneira excepcional, sabe? Além de deixar o ambiente preparado só para aquilo. Acho que é um pouco técnico o que eu estou falando, não é o que eu quero responder. Mas não tem problema, cara. Eu tô adorando usar container também. É uma outra coisa que eu não usava antes, e quer dizer, eu já tinha usado antes, mas não nesse nível. Eu tô achando uma ferramenta, né? Uma ferramenta, não uma ferramenta, um conceito muito bom. Eu acho que um bom exemplo foi o Gênesis. Um bom exemplo de como o container impacta é quando você vê uma pessoa que não usa container, o quanto ela sofre com dependências, o quanto ela sofre com problemas de, sei lá, variáveis de ambiente ou a versão do compilador do código, algo assim. E você vê que usando o container a gente basicamente pula todos esses probleminhas que na prática, se a gente fosse fazer um deploy numa VM, fosse rodar o sistema numa máquina virtual, a gente ia sofrer com isso constantemente. Então, tem sido uma experiência muito legal. Ao contrário do que o Alexandre falou, eu não sou expert, eu nunca tinha trabalhado com containers em produção, mas tem sido uma experiência muito boa, dá para ver claramente as vantagens. Eu elenquei 3 vantagens aqui, né? Primeiro, a gente padroniza. A gente tem um ambiente local muito perto do ambiente de produção. Quase idêntico. Não é idêntico porque a gente, por exemplo, roda banco local em Docker, né? Isso muda. Mas é um ambiente bem padronizado. Então, a gente consegue fazer simulações locais que seguem muito bem
o ambiente de produção. Outro ponto, a gente não se beneficiou disso muito ainda, mas que talvez no futuro, é o onboard. O onboard fica mais leve para futuras pessoas que chegarão aí. Fica uma coisa mais simples, que pode abstrair muita coisa no início e pular direto para o desenvolvimento. Fazer seu primeiro PR, seu primeiro commit. Outra coisa também, outra vantagem grande é CI/CD, né? Quando você trabalha com containers, todo o processo de entrega contínua fica mais facilitado. Que basicamente você entrega um pacote, um container pronto e ele está lá, está disponível para ser rodado. E tem uma coisa que a gente usa, quer dizer, não usa na plenitude, mas a gente fez um esforço grande de usar Trunk-Based Development. Então, tudo na master. Sim. Como é que foi isso para vocês? Tá fazendo sentido? Vai mudar para outra coisa? Não, mudar para outra coisa jamais. Eu já trabalhei com algumas equipes que não usavam Trunk-Based, já trabalhei com equipes que usavam o Zip Flow, né, que é quando você só fica mandando o zip de um lado para o outro. Zip Flow foi boa, viu? E assim, e já trabalhei com equipes que usavam, todo mundo comitava direto na master, cada um tinha sua branch, e esse é o pior caso, e seguindo um processo um pouquinho mais organizado, que é o que a gente está fazendo, pelo menos esforçando ao máximo para fazer, dá para ver que, cara, facilita muito o desenvolvimento, facilita muito quando tem várias pessoas trabalhando no mesmo código, facilita muito não ter tanto trabalho com conflitos, então só vejo vantagem. Só tem cuidado de quando a gente usa trunk base mantendo as branches muito antigas. Isso às vezes dá dor de cabeça no nosso time mesmo. A gente. Tem gente que apaga sem querer quando tá muito antiga, né? Pois é, né? Aí mantém muito tempo a branch, né? Na hora de mergear na marcha, e isso pode virar um bola de neve também, um pesadelo de resolução de conflitos. Mas se seguir direitinho o trunk base, eu acho que é muito bom mesmo. Eu também não tenho muita coisa a acrescentar. Eu acho que isso deveria ser parte de todos os processos de desenvolvimento, porque você manter o código de todo mundo ao mesmo tempo limpo e atualizado, sem conflitos, não é algo que a gente possa discutir muito. Isso deveria ser essencial, né? Então, eu não acrescento muita coisa de diferente, porque isso para mim deveria ser regra. Também acho, mas nem todo lugar consegue rodar assim, né? O bom de começar do zero é isso, né? Pois é. Mas também é meio assustador porque leva um tempo para as coisas realmente começarem a andar, assim. É bem interessante. Como foi no começo, a gente não usava limitador de WIP. Vocês sentiram algum impacto depois que a gente começou a limitar? O WIP, para quem não conhece, que está ouvindo, é work in progress, é aquilo que está em andamento. Eu senti sim, não só para mim, como para o time todo. Eu acho que para o time todo isso impactou, que todo mundo, mais uma vez, começou a levar um pouco mais a sério o Kanban e ter mais cuidado, tanto para não deixar uma tarefa parada por muito tempo, sem necessidade, quanto para tentar, ao máximo, pegar uma tarefa e seguir até o final com ela antes de pegar a próxima. Então, acho que deu um impacto bom. Acho que o que mais impactou de colocar isso no meio do nosso processo, né, desde o início, foi que a gente conseguiu ver a importância de você ter o seu trabalho bem estruturado do início ao fim. De você não ter que todo mundo pegando um monte de tarefa, fazendo ao mesmo tempo, e esse monte de tarefa, ou ela não tem a devida atenção que ela precisa ter, ou ela fica muito tempo parada. Então, isso ajudou a gente a entender o porquê é importante você trabalhar focado em uma tarefa, ou ter bem discutido qual é uma tarefa antes de começar a desenvolver. Eu acho que o WIP é uma coisa que
também passa a ser essencial, né? Não é tão essencial no começo, realmente, do mesmo jeito que foi implementado, mas ela passa a ser essencial a partir do momento que você define bem qual é o seu fluxo de trabalho. Então, é uma coisa que eu adorei também. Eu acho que tem um ponto de educar, né? A gente acaba, por querer ou não, quando está obrigado, a começar a se acostumar a trabalhar em poucas coisas de uma vez, ou uma coisa por vez. E outro ponto benéfico é a própria autossatisfação, né? Quando a gente entrega uma coisa por vez, mas consegue entregar 4 coisas, nossa sensação de ter entregue é bem maior do que quando você entrega 4 coisas de uma vez, mas que passa muito tempo, mais 4 coisas. Porque a gente não entrega nada. A cada entrega que a gente faz, quando é uma entrega por vez, a gente sente essa felicidade de ter terminado. Quando você entrega 4 de uma vez, você passa muito tempo se estressando para conseguir entregar as 4. Então, tem esse ponto também de alto prazo. E a troca de contexto, assim, porque... Também. Ponto importante. Esquecido. Com certeza. Eu tenho dificuldade de trocar o contexto o tempo todo. Eu também sofro muito com isso. Trocar o contexto atrapalha em diversos pontos, né? Quando você tem que trocar o contexto. Uma coisa que o Wiki me passou é o One Piece Flow, né? Que isso aí eu lembro a todo momento, até hoje, depois que eu vi o vídeo. Eu não lembro de qual empresa aí que deve lembrar, se puder indicar. Eu acho que é muito bom pelo vídeo e pelo processo do dia a dia, quando você tenta manter desse jeito, você só vê as melhorias. Você não consegue ver um ponto negativo nisso. O One Piece Flow que o Alexandre está comentando é você começar um processo e terminar ele e não adotar o modelo de produção em massa, que você vai lá, faz 20 peças, aí depois você vai para outra etapa, faz as outras 20 outras peças, e lá no final você sai montando tudo. No One Piece Flow você monta um produto de forma que seja um produto por vez, né? Então você um item daquele produto por vez. Então você construiu, vou chutar aqui, um celular, você vai, constrói o celular e manda ele para frente. Em vez de construir primeiro, eu vou montar 20 telas, depois eu vou montar 20 baterias, depois eu vou montar outras 20, e aí no final eu vou lá e junto tudo. Eu mandei, eu não lembro para quem eu mandei, não. Eu ia comentar isso, comenta do vídeo. O que eu queria que você indicasse era qual era o nome da empresa que fez o vídeo, porque daí a galera conseguia achar, né? Toyota. É da Toyota mesmo? Não, o vídeo é de uma empresa de treinamento de consultoria chamada Gemba. Isso. Gemba Academy, você enviou. Isso. Mas o conceito vem da Toyota. Lá dos anos antigos. Um processo de 70 anos de evolução. Só um pouquinho. E para finalizar, o que vocês vão fazer pela frente? Já que agora é com vocês, né? Não estão mais aí? O Ike, ele nos introduziu muito bem o DDD, mesmo que fosse meio transparente no início. Só que faltou alguns pontos ainda que a gente não conseguiu implementar. Esse é um ponto básico que eu acho, pelo meu lado, a gente vai tentar pegar mais afinco nele. Outra coisa também que eu vejo que a gente precisa é mais cultura de TDD, que a gente não faz ainda direito. Precisa mostrar que isso é importante, todo mundo precisa enxergar isso. E ter prazer em fazer isso, não seja algo penoso, porque quando vira penoso, aí todo mundo faz sem gosto, né? Tem que fazer igual o Alexandre, se apaixonar pelo TDD. E a gente também precisa reestruturar um pouquinho nossa arquitetura de código. A gente hoje não segue o que a literatura manda para conseguir aplicar TDD, mas a gente está nos nossos planos aí de tentar melhorar um pouquinho. Eu acho que a gente tenta manter... Opa, desculpa, Igor. Vai lá. A gente tem que tentar manter isso que a gente aprendeu com o Ike aí nessa estrutura que ele montou para a empresa e continuar evoluindo sem querer dar passos gigantes,
um passo de cada vez, mas numa evolução constante, né? Então a gente já conseguiu levantar alguns dos nossos problemas, a gente já discutiu sobre esses problemas e a gente já buscou soluções para ele. Então eu acho que o que a gente tem que continuar fazendo, fazer daqui para frente realmente é tentar aprimorar, achar os erros e aprimorar. Não tentar resolver todos os problemas do mundo, resolver uma coisa de cada vez, ajudar a equipe inteira a andar no mesmo nível, né? Todo mundo dá o mesmo passo, ninguém dá um passo maior do que o outro, para estar todo mundo alinhado e conseguir todo mundo evoluir junto. Eu acho que o DDD é uma coisa que a gente pode pensar, dando nomes, né? DDD é uma coisa que a gente pode pensar evoluir, um pouquinho mais de como funciona o fluxo Kanban e fazer as pessoas entenderem ele, porque a gente usa, mas não é todo mundo que entende a necessidade disso ou de para que serve, qual é a real vantagem de se usar. Devagarzinho e colocando isso para todo mundo e tentar todo mundo subir junto para um próximo nível. Obrigado vocês dois aí que falaram tudo que eu ia falar, viu? Mas eu não vou repetir aqui, porque senão eu vou literalmente só repetir o que eles falaram. Testes, seguir bem as práticas que a gente já vem seguindo e tentar evoluir cada vez mais e tentar manter uma evolução contínua, né? Uma melhoria contínua na equipe mesmo, como um todo, em questão de conhecimento, em questão de motivação, em questão de autogestão mesmo nas tasks. E é isso, conseguir evoluindo, como o Alexandre falou, a passos pequenos, mas sempre evoluindo. Pô, Igor, achei que você ia falar assim, cara, a gente vai usar Istio e teste AB, então... Calma, cara. Calma que eu tô assumindo isso agora. Que passos pequenos, né? Calma. Passos pequenos, pois é, cara. Pois é, não, com certeza. O pessoal do Kanban fala de forma evolucionária. Tirando o de revolução. Por aí mesmo. A gente precisa chegar nos finalmente porque eles combinaram uma partida de Gartic daqui a pouco. Então, o processo de evolução disso é ter um canal no Telegram para as pessoas combinarem jogos de Gartic. Olha aí. Mas, para finalizar, qual uma dica que vocês podem dar aí para o pessoal de filme, vídeo, livro, quadrinhos, qualquer coisa? O livro eu vou dar a dica que você me deu, você praticamente me forçou a ler. Não, mentira. Eu queria ler há muito tempo, você me deu um empurrãozinho que faltava para eu começar a ler. Continuous Delivery, ótimo livro, então recomendo todo mundo ler. Bom, eu vou meio que seguir um pouco nisso. Eu não estou conseguindo ler muito do que eu gostaria, mas um livro do David J. Anderson, que é sobre Kanban, ele é o pai do Kanban. Para essa área, eu acho que eu não consigo dar alguma dica sobre filme, livro, série ultimamente, porque eu não estou conseguindo acompanhar muito, nem jogar muito jogo. Mas para quem joga PS4 aí eu jogo COD, então a gente se encontra aí. Boa. Eu vou fugir um pouco do assunto técnico, já teve 2 aqui, né? Então vamos pegar outra vertente. O livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. É um livro bem interessante para você se conhecer sua mente e como você reage a situações de tomada de decisão. E poder com isso melhorar o seu poder de decisão e poder analítico diante de situações que possam demandar. Muito bom. Minha dica é Star Trek Nova Geração. Assisti novamente. Menosprezei esse seriado por anos. Assisti novamente, tá lá no Netflix e, cara, puta, muito bom. Já assisti a primeira temporada, só a segunda Nossa, eu sempre tive um baita preconceito, nunca quis assistir esse Nova Geração. Eu assisti o antigão, mas... Pois é, a Nova Geração usa mais ciência do que o antigão, né?
Eu tô repensando algumas coisas. Acho que foi você que indicou um tempo atrás pra gente, né, Igor? O Igor, não, o Wiki, o Rogue One. E eu tinha um baita preconceito. Falei, não vou assistir esse filme. Esse filme aí é uma afronta. Eu assisti o filme é maravilhoso. Rogue One é muito bom. É. Bom, vou agradecer as outras pessoas que não estão aqui, que me deram a oportunidade de trabalhar na Escola Mais, e foi uma experiência incrível, assim, não tenho palavras. Eu espero não me arrepender de estar saindo, porque realmente é um negócio, cara, claro que tem toda empresa, todas as coisas têm seus problemas, mas todas as coisas que estão sendo realizadas são incríveis, e acho que eu vou levar isso para sempre, assim. Então tenho que agradecer demais o Ginter Mittermeier, o Zé Aliperti, a Marina Castellani, a Heloísa Mesquita, sábia demais, Thaís Hernandes, o Pedro Sobral, que é o cara que sofre lá de CX, o cara tá aqui no coração, Liliana Vega, que pegou pelo chifre a condução de produzir, criar produto, e tá fazendo um trabalho fenomenal. Andressa Fonseca, os devs, Lucas Silva, Felipe Ribeiro, Felipe Gomes, e a pessoa incrível do comercial chamada Vivian Silva. Só tenho a agradecer e obrigado por vocês terem nos escutado. Espero vocês nos próximos episódios. Valeu. Valeu, pessoal.